Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a um rei, o rei Nabucodonosor. Nesta breve reflexão, eu quero falar do orgulho e da soberba do rei Nabucodonosor. Ele era um rei que elogiava o verdadeiro Deus, elogiava o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. No entanto, o coração dele não era predisposto a adorar esse verdadeiro Deus. Então nós vemos nas seguintes passagens, no livro do profeta Daniel, capítulo 2, que ele teve um sonho e ele se esqueceu desse sonho. Ele chamou os seus magos do seu reino para que fizesse conhecer o sonho e desse a interpretação desse sonho. Mas nós sabemos que no seu reinado existia Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que tinha levado cativo. Aqui nós vemos o propósito de Deus, a soberania de Deus, que Ele reina tanto no céu como na terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. E Nabucodonosor não entendeu isto e não queria entender isto. Então, Nabucodonosor se esqueceu o sonho e mandou chamar os seus magos. Disse que teve um sonho, né? Ele disse que teve um sonho e seu espírito se perturbou, né? E passou-lhe o sono. Então ele mandou chamar os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse o rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas mortunos. Mas se me declarar do sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádiva, prêmio e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Os magos chegaram e disseram para o rei que era difícil ele saber o sonho e dar a sua interpretação, porque o rei tinha que dizer como foi o sonho. E ele chegou a dizer ao rei da seguinte maneira: a coisa, ó rei, exige, é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei baixou um decreto que fosse morto todos os magos, todos os feiticeiros do seu reino. Então Arioque, que era responsável pela sua guarda, saiu com a ordem do rei. E Daniel, sabendo desta ordem do rei, então chamou Arioque e perguntou, porque ele estava com tanta pressa, né? E ele contou o caso para Daniel, que o rei teve um sonho e queria que alguém fizesse conhecer este sonho e lhe desse a interpretação. E nenhum magos puderam, né, fazer ciente ao rei o sonho para dar sua interpretação. Então Daniel pediu a Arioque que fosse ao rei e pediu tempo para que desse a sua interpretação.
Então Daniel foi aos seus amigos, a Misael, Azaria, né, e Ananias, e fez ciente o problema. E eles foram apresentar a Deus este problema. E a Bíblia diz que em uma visão de noite, o Senhor fez saber a Daniel o sonho do rei, que era uma estátua de ouro, né, a cabeça de ouro, o peito de bronze, né, e as pernas, né, os dedos daquela era de barros e era de ferro ali. Então ele deu a interpretação que era reinos que iriam suceder. Ele era essa cabeça de ouro. Então Daniel deu a interpretação do sonho para encurtar ao rei, e o rei ficou engrandecido, né, pela interpretação que Daniel deu ao rei, e foi honrado, né? Mas assim mesmo, o coração do rei, como eu disse, ele não era predisposto a adorar o verdadeiro Deus. Então, mais adiante, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E mandou que tocasse todos os instrumentos e todos se prostrassem diante aquela estátua. Nós vemos que ele viu o Deus de Daniel, né, fazer ciente o sonho que ele teve, a interpretação, mas assim mesmo o coração dele não estava predisposto a adorar exclusivamente esse Deus. Era um rei idólatra. Então ele fez esta estátua e consagrou essa estátua e chamou a todos, os tocadores, e todos tinham que se prostrar diante a sua estátua. Mas os 3 jovens estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel não estava nessa ocasião, com certeza estava em ocupação ao palácio do rei. E acontece que perceberam que 3 jovens não se prostraram quando tocaram as músicas e fizeram ciente ao rei. E o rei mandou chamar esses 3 jovens e perguntou a ele se era de propósito que ele não adorou, não se prostrou para adorar a sua estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, consciente e ciente a quem servia, disse que não adoraria a sua estátua. Então o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes e colocar esses 3 jovens dentro da fornalha. Mas Sadraque e Abednego, convicto a quem servia, disse: saiba ao rei que o Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar da fornalha ardente e de ti, ó rei, ele livrará. Mas fica certo que nós não adoraremos a tua estátua. Aí nós vemos convicção a quem servia. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas aconteceu que o 4º homem estava com ele. Deus estava já dentro da fornalha de fogo ardente. Deus não livrou aqueles 3 jovens de entrar dentro da fornalha ardente, mas Deus deu livramento dentro da fornalha ardente. Então é isso que acontece com aqueles que são fiéis a Deus, que deposita a sua confiança nesse Deus. Ele não está isento de problemas, de dificuldade. No entanto, Deus está com ele nos problemas mais difíceis da sua vida. Deus se faz presente para lhe dar
lhe dá vitória. Nós vemos isso quando os apóstolos estavam com Jesus no alto mar. As ondas se levantaram. Jesus estava com os apóstolos e um problema surgiu. A tempestade surgiu, mas Jesus estava presente. Aí é o que é mais importante. Eles tentaram resolver aquele problema e não conseguiram, porque somente Deus pode resolver determinados problemas. E ali, só Jesus poderia resolver aquele problema, daquele vento, daquela tempestade. E Jesus, calmamente ali, quando eles recorreram a Jesus, despertou Jesus, né? Não se dá que pereçamos. E Jesus perguntou: ainda não tendes fé? Homem de pouca fé, onde está a vossa fé? E Jesus falou o vento e o mar que se acalmasse, e houve grande bonança. Então o nome do Senhor mais outra vez foi reconhecido, engrandecido pela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas assim mesmo, né, o rei Nabucodonosor, Deus viu que o coração dele não era predisposto para adorar o verdadeiro Deus. E no capítulo 4 de Daniel, nós vemos a loucura de Nabucodonosor, quando ele começou a engrandecer realmente o Deus de Daniel, o verdadeiro Deus, da seguinte maneira: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os cantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho. Vejam mesmo, ele deveria ter chamado Daniel, pelo qual Deus deu a interpretação e dois sonhos, do sonho da estátua a ele, e que também o Deus de Daniel livrou Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo ardente. Mas ele foi consultar os seus adivinhos, os seus magos. Veja que o coração de Nabucodonosor era propenso para a idolatria, para a feitiçaria. E Deus sabia disso aí. Por isso que ele teve enalteceu a Deus, teve o sonho e procurou essas pessoas. Por isso que Deus já deu um sonho para ele, mostrando já o que iria acontecer com ele, porque o coração dele era soberbo, era arrogante. Então ele disse que viu uma árvore muito grande, né? A ponto que os animais se colocavam debaixo daquela árvore, né? As árvores do céu também ali estavam naquela árvore ali. E de repente ele disse que viu, na minha visão, na cabeça, estava olhando a árvore cuja fonte, a altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seus frutos abundantes, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e todos os seres viventes se mantinham dela. No mesmo sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, né? Derriçai as folhas, espalhai os seus frutos, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o cérebro, o tronco com as suas raízes, deixai na terra, atada com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra.
Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animais. E passe sobre ela 7 tempos, ou 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato do santo, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens, constitui sobre ele. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, Beltesazar, que era Daniel, que tinha trocado já o nome de Daniel, de acordo com seus deuses pagãos, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santo. Você vê, nas últimas, quando os seus magos, seus feiticeiros não souberam da interpretação, procurou Daniel. E mais uma vez, Deus deu o significado do sonho a Nabucodonosor, que esta árvore era ela, no seu poderio, na sua pungência, e, no entanto, uma sentença divina viria sobre ele, né? Então, que ele ia passar 7 tempos, ou 7 anos, fora do seu palácio, né? Até que crescesse os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio no reino dos homens. Então Deus tornou seu entendimento novamente, e ele começou a reconhecer que o Altíssimo reinava. Mas ao fim daqueles dias, né, dos 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer, que faze? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Aqui está registrado na Bíblia Sagrada: a arrogância, a soberba de um rei. No entanto, Deus o humilhou, e ele reconheceu que Deus tem domínio no reino dos homens. Há quantas pessoas que se julgam poderosos, elogia o Deus Criador dos céus e da terra. No entanto, os seus corações não são predispostos a adorá-lo exclusivamente a ele, reconhecendo que ele é Senhor. O nosso Brasil realmente é um país que está passando momentos difíceis, aonde os governantes, ele chega até a elogiar o Deus Criador dos céus e da terra. No entanto, os seus corações são predispostos, são inclinados para a feitiçaria, para a idolatria. Não consulta aos verdadeiros Deus o seu futuro, nem o futuro de uma nação. Vão consultar a outras entidades. Por isso que o Brasil, por isso que o mundo se encontra em situação difícil. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom seria que a nação brasileira reconhecesse
que Deus é o único Senhor que deve ser adorado, que deve ser reconhecido como o soberano. Pedir orientação a Ele para administrar este país tão grande. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, dos nossos governantes, que haja temor nos corações deles, que eles reconheçam que somente um é que conhece o passado, o presente e o futuro. Esse Criador do universo que nos criou. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, não do nosso Brasil, mas do mundo inteiro. Que eles reconheçam que não pode administrar uma nação sem a orientação de Deus, sem um espírito quebrantado, né? Com o espírito sujeito ao reconhecimento da soberania de Deus. Então termino esta breve reflexão. Que Deus salve o nosso Brasil da soberba, da arrogância. Que os governantes reconheçam e volte para o verdadeiro Deus, reconhecendo que Ele é Senhor nos céus e na terra, que Ele exalta e também Ele abate, porque Ele é soberano sobre todos e sobre tudo que existe no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de gratidão e de louvor.